Nesse podcast, vamos falar um pouco sobre Darcy Ribeiro. Nosso grupo é formado por Emily Silva, Isadia Abreu, Jennifer Mendonça, João Henrique, Larissa Andrade, Maria de Lourdes, Maria Eduarda de Mello, Nicole Beatriz e Vitória Caana. Quem foi Darcy Ribeiro? Darcy Ribeiro foi um antropólogo, historiador, sociólogo, escritor e político brasileiro, filiado ao Partido Democrático Trabalhista, PDT, e conhecido por seu foco em relação aos indígenas e a educação no país. Agora vamos falar sobre as ideias de Darcy Ribeiro. Ele acreditava que os povos passavam por um processo civilizatório, começando como caçadores-coletores. Este processo civilizatório teria sido marcado por revoluções tecnológicas, e entre elas, Darcy enfatizou as 8 mais importantes: a Revolução Agrícola, Urbana, da irrigação, metalúrgica, pecuária, mercantil, industrial e a Revolução Termonuclear. O livro O Povo Brasileiro. Em seu livro, O Povo Brasileiro, Ribeiro apresenta uma divisão empírica das classes. Isto é, trata-se de uma divisão baseada não em níveis de renda, mas apenas na observação da sociedade. No topo da hierarquia há 3 grupos: o patronato, cujo poder e riqueza vem da exploração econômica; o patriciado, por sua vez, é composto por indivíduos que exercem altos cargos; e mais tarde surgiu, entre as classes dominantes, outro grupo, o estamento gerencial das empresas estrangeiras. Os setores intermediários, por sua vez, são compostos por pequenos oficiais, profissionais liberais, policiais, professores, entre outros. As classes subalternas englobam os indivíduos que, apesar de pobres, estão integrados no mercado, possuem empregos estáveis. Também englobam pequenos empresários, arrendatários, gerentes de propriedades rurais, entre outros. A mais ampla classe é, contudo, as oprimidas, ou dos marginais, composta principalmente de negros e mulatos. Estes não estão plenamente integrados na vida social, no sistema econômico, etc., e vivem de subempregos ou de empregos instáveis. Para Ribeiro, a eles cabe a tarefa de reformar a sociedade. Desculturação. Ribeiro trabalhou com o conceito de desculturação. Para ele, a primeira etapa da aculturação, processo segundo o qual um povo ou etnia, como os negros e índios no Brasil, são despojados de seus elementos culturais originais para se aculturarem em um novo ambiente, no caso, a protocélula étnica brasileira. Pensamento de Darcy Ribeiro sobre a colonização da população brasileira. O sociólogo discordava dos escritos de Gilberto Freire, principalmente da teoria de uma democracia racial, chamando a atenção para a violência do processo de colonização do Brasil. Para ele, a natureza violenta e exploratória da colonização gerou consequências para as desigualdades sociais, que estão muito ligadas às discriminações raciais. Ele cita o processo de cunhandismo para exemplificar que a colonização da população brasileira não foi pacífica. Nessa situação, uma etnia indígena ofereceu uma mulher de seu grupo a outra etnia, os portugueses, a fim de que se casassem e estreitassem as relações entre os povos. Aos filhos nascidos das relações entre brancos e indígenas, Darcy Ribeiro dá o nome de brasilíndios ou mamelucos. Os mamelucos, nascidos nesse contexto, enfrentam uma dupla rejeição. Não se viam como indígenas, porém não eram reconhecidos pelos europeus como um igual, sendo, portanto, marginalizados. Em outra ponta estavam os afro-brasileiros, os nascidos no Brasil dos africanos escravizados na América. Esses indivíduos não eram, de maneira estrita, africanos, pois não haviam nascido nesse continente. Entretanto, não eram reconhecidos pelos brancos europeus como brasileiros cidadãos, mas como escravos ou descendentes de escravos. Ou seja, tanto os brasileiros quanto os afro-brasileiros não se identificavam como uma única etnia ou cultura, mas eram rejeitados pelos colonizadores como iguais. Foi necessário, desse modo, que esses grupos criassem uma cultura própria, a partir de suas próprias experiências, dando origem ao povo brasileiro.